Estamos aqui para mais uma aula das nossas lições bíblicas pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós usamos essa revista da Escola Bíblica Dominical e o assunto desse trimestre é muito importante: o relacionamento em família. Hoje nós vamos cobrir a lição de número 8. Que fala da importância da paternidade na vida dos filhos, a importância da paternidade na vida dos filhos, o papel, ou seja, o papel do pai na vida dos filhos, sempre estabelecendo padrões. O texto áureo da nossa lição se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Que verso tremendo Paulo diz aos pais, para não provocar ira aos seus filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. A verdade prática desse verso é quanto ao padrão divino para a criação dos filhos não deve ser negligenciado, e as consequências dessa negligência são terríveis para a vida dos filhos e, consequentemente, da família cristã. Vamos à leitura bíblica em classe. Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 a 17, mostrando o profeta, o sumo sacerdote Eli, como negligenciou a criação dos seus filhos, que eram sacerdotes. E depois de ler 2 Samuel, capítulo 2, verso 12 a 17, estaremos lendo também o verso 22. E por último, vamos também falar dos próprios filhos de Samuel. Capítulo 8 de 1 Samuel, verso 1 a 3. Vamos então a essa leitura bíblica em classe, que será a base da nossa lição de número 8. Diz assim: Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, essa expressão Belial, quer dizer malignos, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço dos sacerdotes, estando cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço sacerdote e dizia aos homens que sacrificavam: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: Queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quando desejar tua alma. Então ele dizia: Não, agora hás de dar, e senão por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Verso 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Que história triste a dos filhos de Eli. Vamos agora para 1 Samuel 8, verso 1 a 3. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juiz sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele,
Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Olha só, os filhos de Eli não respeitavam a oferta do Senhor e se deitavam com as mulheres de Israel. Os filhos de Samuel perverteram o juízo, se inclinaram à avareza e não andavam retamente como o pai Samuel. 2 casos que parece que a paternidade falhou. Vamos à introdução. Nessa lição, nós vamos focar em 2 famílias que tiveram problemas na formação dos seus filhos. A primeira, na família de Eli, os filhos dele, Ofni e Finéias. Sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdote. A segunda família, a família de Samuel, seus filhos, Joel e Abias, tornaram-se avarentos e gananciosos, não respeitavam o que representava o juízo em Israel. A lição nos mostrará que os pais são, sim, responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos seus filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. A palavra-chave aqui é paternidade. Paternidade. Vamos então falar da paternidade dentro da família. A primeira família após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, iniciou gerando 2 filhos, formando assim a nossa primeira família, Gênesis capítulo 4, verso 1 e 2. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança de sua família. O papel da mulher era cuidar dos filhos, da casa e ser ajudadora de seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser a mais importante do que a própria criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida que eles tiveram ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com os seus filhos. E parece que um dos problemas está aqui, a falta de autoridade no lar. Os sacerdotes, Eli e Samuel, eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. No contexto atual, às vezes a história se repete. Muitos obreiros são bons com as coisas espirituais e provêm as suas famílias, mas falham com as suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido insoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível imaginar 2 sacerdotes que ministram em Israel no tabernáculo, mas seus filhos, de ambos, tornaram-se profanos, enganosos perante toda a congregação de Israel. 1 Samuel 2,12, 1 Samuel 8, verso de número 3. Infelizmente, não somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exerciam dentro da casa, porque os seus filhos os enganavam. É comum, às vezes, como dissemos, alguém ser um bom obreiro na casa de Deus, mas negligenciar os seus filhos. Me lembra uma história onde um pastor faleceu e no dia do seu funeral o filho falou: nós tivemos dentro de casa um pastor,
mas nunca um pai. Triste no dia do funeral do pai. Mas esse é uma realidade entre muitos obreiros. Vamos aos problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo, tanto do jovem quanto da jovem. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, quando falta a ausência da figura do pai, é um problema grave para a família. Há estudos que mostram que o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, de controle das emoções e do estabelecimento da prioridade para a vida. Por isso, o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo de número 4, uma das exigências que se fazem para aquele que quer o episcopado, que excelente obra deseja, Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4, menciona o seguinte, nós vamos ler o que Paulo disse a Timóteo sobre as qualidades, os deveres dos bispos e diáconos. Ele diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. E no verso 5 diz, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, gentileza, valor correto, dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligente, o resultado passa a ser desastroso. No caso dos sacerdotes Eli e Samuel, eles não dispensavam tempo para os filhos, o que causou que seus filhos se tornassem rebeldes e profanos. Sinopse tópico 1. A paternidade é uma função que proporciona um sustentáculo afetivo importante para o desenvolvimento da criança. Vamos ao segundo tópico da nossa lição, tipos de paternidade extremista. Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só, e a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Vamos encontrar, de acordo com a lição, pelo menos 2 tipos de paternidade que devem ser evitados. Primeiro, a paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, como se eles não tivessem sentimentos, sem memória e sem vontade. Geralmente, essa paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos. Esse tipo de autoridade, de imposição, sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem aos pais aqui por medo, por culpa, por remorso e rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder os seus filhos, que se desviam. E, infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja. E, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus que diz, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Um outro caso de paternidade é a paternidade
permissiva. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem. O fim aqui também será calamitoso. Essa paternidade, ou até mesmo a maternidade, é um tipo de tolerância. Nessa tolerância, sem freio algum, acaba induzindo a criança até imaginar que seus pais não as amam e nem se importam com suas necessidades emocionais e físicas. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrigem quando comete erros e nem senta para se aconselhar quando se decepcionam com situações mais complexas na vida. O sábio Salomão adverte-nos, visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Esses dois tipos de paternidade autoritária e permissiva são negativos e acabam sendo prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. Ele criou filhos que se tornaram profanos. É o que mostra 1 Samuel 2,12. Ora, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem a palavra Belial, cujo prefixo Bel e seu auxílio Ial pode significar sem proveito, imprestável, inútil. Pode também significar perversão ou pervertido. E os filhos de Eli foram homens pervertidos, irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. Vemos isso, como eles atacavam a oferta que era dada em carne. É lamentável um pai que toma uma posição especial de representação de Deus a Israel e perante Israel e torna-se um pai relapso com a família. Sinópticos, tópico 2. A paternidade autoritária e a paternidade permissiva, todas as duas são prejudiciais à família. Vamos ver o fracasso dos dois pais, que eles foram relapsos com seus filhos. Omissos para com os filhos, o texto, 1 Samuel, diz: era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Imagine um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que foi o caso de Eli, que tinha uma família constituída de 2 filhos, Ófni e Finéias, os quais conviviam com o pai nos trabalhos sacerdotais do pai, mas não conheciam ao Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciões do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel também sentiu-se rejeitado. E nós lemos isso em 1 Samuel, capítulo 8, versos 5 e 7. Então, no livro do 1 Samuel 8, 5 e 7, vamos ver como Samuel se sentiu. Diz assim: os seus filhos eram perversos e disseram: eis que já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Verso 6, porém essas palavras pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para que nos julguem. E Samuel orou ao Senhor. Verso 7, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reinar sobre eles.
Então essa rejeição do povo tomou como rejeição ao próprio Samuel. Verso 5 diz: teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos rei. Há filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família. É equivocada. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com sua própria casa. Paulo diz que governem bem a sua casa e depois a casa de Deus. O apóstolo Paulo destacou que o episcopado deve governar primeiro sua casa e ter os filhos em sujeição. É preciso ensinar a disciplina para os seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar na ausência dos pais, mas sim na presença dos pais. A isenção de responsabilidade de Eli e de Samuel para com os filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos tornaram-se vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes da igreja na atualidade exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se ausentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. 1 Samuel 5:8, 1 Timóteo 5:8, diz o seguinte: se alguém não cuida dos seus ou da sua casa, é pior do que o infiel. Vamos ao tratamento inadequado. Essa lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há, sim, uma pressão natural com a família do pastor, por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Os filhos também de um pastor erram e precisam ser amados. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos dos obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam. Rebelam-se e não submetem à liderança, uma forma de rejeição a esse tratamento. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e admoestação, Efésios 6, 1-4. Vamos para a sinopse tópico 3. Todo pai cristão deve zelar por sua família com dedicação e responsabilidade. O livro tratou aqui, ou a revista, a forma de paternidade que deve ser evitada, tanto a autoritária quanto a permissiva. Tudo pode. Na primeira, nada pode. Na permissiva, tudo pode. Muito bem. Essas duas formas de paternidade são negativas. Uma coloca medo, a outra coloca liberdade demais. Então, qual seria a paternidade correta? A paternidade correta é aquela que sim, permite algumas coisas e também diz não. E a paternidade correta vai demonstrar amor, compreensão pelos filhos. Os pais têm que dizer aos filhos que os amam. Eles têm que se sentir amados por seus pais. Às vezes o pai concede, outras vezes não concede. Outra coisa importante é que tanto pai e mãe estejam unidos com o mesmo propósito. Infelizmente, grandes homens, pastores, mesmo na atualidade, têm problemas com seus filhos. Vale aqui citar o exemplo de Rick Warren, um grande pastor, escreveu a igreja com propósito. Sua igreja, Saddleback, cresceu de uma garagem
para cerca de 15 a 20 mil pessoas no sul da Califórnia. Rick Warren teve com presidentes norte-americanos como Billy Graham orando. Rick Warren escreveu A Vida com Propósito, mas, no entanto, infelizmente, seu filho suicidou-se. Nós, às vezes, dedicamos ao ministério e gastamos tempo, porque o ministério tal demanda, mas, às vezes, pode causar a perda de nossos filhos. Outro exemplo também, Stephen Hill, grande homem usado no reavivamento de Brownsville, na Flórida, Pensacola, 1995, continuou pregando ali. Steve Hill, após a sua morte, de câncer, um câncer que ele teve, o filho também se suicidou no mesmo ano. Então nós vemos que, às vezes, grandes homens de Deus podem terem problemas com seus filhos. E muitos homens de Deus, às vezes, também não treinam seus filhos para continuar no ministério. Exemplo, Moisés. Cadê os filhos de Moisés no ministério? Quem foi o seu sucessor foi Josué, filho de Nun. Não é? Então, muitas vezes, outros vão suceder-nos no ministério e não propriamente os filhos. E o mais importante é os pais ensinarem seus filhos a amarem o Senhor. Conclusão. Os pais são exortados a ensinar os filhos, conservando com eles a orientação para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério primário é na sua casa, será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos, com pais autoritários demais, devem ser evitados. Os filhos, sim, precisam de repreensão, mas essa repreensão deve ser feita com amor e com o cuidado que os pais têm. Também eles não podem fazer o que querem. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. O livro de Provérbios nos contém algumas coisas quanto à educação de nossos filhos e a disciplina que deve se aplicar na vida deles. Lemos assim em Provérbios 13, o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Provérbios 13, 24, diz, o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que ama a seu tempo o castiga. Então a correção dos pais deve haver nos filhos. Não aquela correção demasiada, não aquela correção espancadora, mas uma correção ponderada, visando o bem dos filhos, não é? Muito importante o pai amar o filho a tal ponto de corrigi-lo. E o livro de Provérbios vai ter outros versos que falam da disciplina, da vara da correção. Vamos à revisão do conteúdo dessa lição, perguntando quem eram os filhos de Samuel. Muito bem, os filhos de Samuel chamavam-se Joel e Abias. Quem eles eram? De acordo com a Bíblia, eles eram juízes. Essa pergunta não perguntou o nome, pergunta quem eram. Eles eram juízes e, infelizmente, entraram pelo caminho da avareza, aceitando suborno para julgarem erradamente. Na vida da família, quem são responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos? Bom, de acordo com a lição, de acordo com a Bíblia, os pais são os responsáveis pela boa formação. Deuteronômio 6,4 diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus, todo teu coração, toda tua alma, com todas as suas forças, e essas palavras que eu te ordeno, incutarás em teus filhos. Temos que incutar em nossos filhos a palavra de Deus. Quais são os dois tipos de paternidade extremistas, ou seja, extremos? A paternidade autoritária, nada pode. A paternidade permissiva, tudo pode. Como o português diz, nem muita terra, nem muito ao mar.
não é? Vamos para a quarta pergunta. Além de ensinar a disciplina para os filhos, os pais devem fazer o quê? Bom, mais importante é os pais estarem presentes na vida de seus filhos e demonstrarem amor, carinho, afeto para eles. Quinta pergunta e última: por que Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade familiar? Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade familiar porque muitas vezes não tinham tempo para os filhos. O ministério demanda tempo, dedicação, e faltou neles esse tempo para a vida familiar dos filhos. Que Deus nos guarde, que nós sempre tenhamos tempo, estar presente na vida dos nossos filhos, que eles sintam o nosso amor, o nosso desejo e que nós possamos ensiná-los os caminhos do Senhor. Vamos orar pelos pais e pelos filhos. Pai querido, graças te damos porque temos um Pai que nos ama, que é Deus. Ajuda-nos a ser melhores pais para nossos filhos. Senhor amado, tua palavra diz como agir com o filho e nós clamamos a ti graça e misericórdia. Ajuda-nos a abraçar nossos filhos e trazê-los à tua casa e à tua presença. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, e você encontrará as aulas da Escola Dominical, você vai encontrar um comentário da Bíblia, você vai encontrar a Bíblia lida para você, você vai encontrar história da teologia cristã, cursos da ETAD, tudo isso no nosso canal. PR Eugênia Piacentini. PR, abreviação de pastor Eugênio. Na hora que você começa a escrever, já aparece Eugênio Piacentini. São mais de 4.500 vídeos para você estudar a palavra de Deus. Amém.